Bom dia, meu nome é Manuele Lopes e hoje vamos dar início ao nosso projeto em podcast chamado Alquimia Moderna, com o intuito de propagar a química e falar um pouco sobre como tornar o ensino da química mais eficaz em sala de aula. Como convidado hoje temos o nosso professor Dr. Marcos Antônio Feitosa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Manuel. Meu nome sou Marcos Feitosa, sou professor aqui do Instituto Federal do Amapá e já tenho uma docência de mais de 30 anos na sala de aula. Estou aqui para contribuir com vocês por minha experiência de sala de aula e de laboratório também. Bem, esse projeto ele faz parte do PIBID, aqui do Instituto Federal do Amapá. E para iniciarmos, o nosso tema ele será o seguinte: a química no dia a dia. O nosso objetivo principal é tornar o ensino de química mais atraente e acessível. Professor, o que o senhor pode falar um pouco sobre isso? Sobre tornar o ensino da química mais acessível em sala de aula para os alunos? Olha, pela minha experiência, hoje em dia, a gente está competindo muito com os meios digitais, né? Então, atrair os nossos alunos a, a, ao estímulo da química é um desafio muito grande ao professor de hoje em dia. Então, trazer do ensino clássico a um ensino contemporâneo, né, é um desafio muito, 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 muito grande aos professores novos que estão surgindo no mercado atualmente, né? E principalmente essa competição, né, de, dos meios digitais, né, em qual a gente trabalha, né, o professor que não está se atualizando nos meios digitais perde muito o nosso alunado, a atenção deles. E mostrar ao nosso público, ao nosso cliente, né, que a química é muito mais do universo que ele vê, né, é um universo muito grande, né, aos fenômenos das transformações da matéria, né, é um desafio não só para o professor, como também para o aluno enxergar esse universo, né? Bem, para iniciarmos o nosso bloco 1, nós vamos falar um pouco sobre a química ao nosso redor, trazendo exemplos práticos como culinária, cosméticos e combustíveis, conexões significativas que a química pode trazer, como estratégias para relacionar conceitos químicos com a situação do dia a dia dos alunos, e as experiências docentes que a gente vê em sala de aula, relatos de professores sobre métodos eficazes para despertar interesse pela disciplina. Professor, a gente sabe que hoje em dia a química ela está em tudo. Nós, como praticantes do estudo da química, a gente sabe que está do nosso vestido, nosso calçado, nosso comer, tudo nós temos a química. E só que acredito que seja difícil trazer essa situação do aluno e despertar o interesse dele. Então, a gente tem que buscar métodos e trazer meios de tornar isso interessante para o aluno. Então, o que o senhor tem um pouco a falar sobre isso? Existe o, o conceito e o preconceito errado de dizer tudo que é natural é benéfico, tudo que é químico nos causa mal, né? Desvinculando a química de tudo que existe no universo, né? E, e a gente sabe, nós que estudamos, nós que entendemos um pouco desse universo em que vivemos, né? Tudo que existe química. Tudo que habita no universo existe química. Existe matéria? Existe química. Tudo é formado por átomos, tudo é formado por moléculas e tudo que tem matéria existe química. Então não existe nada desvinculado fora da química, né? Então, os universos que você fala sobre a culinária, cosméticos e combustíveis é um mundo enorme a ser explorado, né? Por mais que tem um fim,
né? Os cosméticos, os combustíveis, as culinárias, parou ali. Não, sempre tem alguma coisa a ser desenvolvida, sempre tem uma coisa a ser explorada, sempre tem uma coisa a ser trabalhada, Realmente, como né? o senhor falou, é propagado mais um preconceito sobre a química. Né? Quando geralmente falam de química na mídia, é em relação a situações não muito agradáveis, como, por exemplo, bombas químicas, contaminação química, como a gente sabe acontece, por exemplo, nos garimpos, em relação aos lençóis freáticos. Só que, na nossa situação, hoje em dia, na sociedade, tem muitos conceitos que estão sendo amplamente divulgados e que envolvem a química, por exemplo, em relação aos cosméticos. Hoje em dia, há uma grande divulgação de alguma grande propagação em massa do movimento de skincare. As pessoas cada vez buscam mais tratar a pele, mais buscar maneiras de rejuvenescer, e tudo isso envolve a química, os produtos, cosméticos. Porque para melhorar a nossa pele eu preciso passar ácido tal, ácido tem que ter um pH tal, por exemplo, no nosso cabelo. O shampoo mesmo. O shampoo a gente tem que saber o pH ideal do shampoo para a gente ver se vai estar bem com o nosso cabelo, se vai fazer ressecar, se vai parecer maravilhoso. Então, acredito que nós, como professores, nós temos que trazer isso para a sala de aula, para trazer mais essa atrativa do aluno, para ver que não é só coisa ruim, mas sim o que a gente faz no nosso dia a dia, todo dia tem a química. É uma forma de repetir a história que foi contada no início dos nossos antepassados da alquimia, né? Lembra que na alquimia a gente falava do elixir da vida, né? Qual era a finalidade do elixir da vida? Prolongar a vida. E como é que se prolonga a vida, né? Retardando o seu envelhecimento. Vem aí agora, né, o que você citou agora, né? Tratar da pele, tratar do cabelo, entardecer o envelhecimento. Isso é nada mais uma forma de manipular o envelhecimento, né? É uma forma de tratar o envelhecimento, né? De uma forma disfarçada do elixir da vida. Trazemos mais uma vez para o nosso dia a dia, a química sempre É, presente. Então, agora nós vamos para o nosso bloco 2. Bem, no nosso bloco 2, nós vamos falar sobre métodos inovadores de ensino, falando um pouco sobre experimentos simples, trazendo atividades práticas de baixo custo para implementação em sala de aula, falando também sobre ferramentas digitais, como, por exemplo, simuladores, vídeos e aplicativos que complementam o ensino tradicional, e também como hoje em dia temos muito a gamificação, que são o uso de elementos de jogo para tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Bem, professor, nós sabemos que a realidade do ensino da química em sala de aula na maioria das escolas não é tão simples assim, porque nós queremos que os alunos se interessem pela química, mas não tem muito suporte às escolas. A maioria das escolas, praticamente todas, não têm o acesso, por exemplo, ao laboratório, que é muito essencial para o ensino da química. Então, o senhor vem trazer, falar um pouco sobre a nossa prática e sobre experimentos simples que nós podemos trazer para a sala de aula para despertar esse interesse nos alunos. bem, Manu, é inovador a gente ensinar ciências sem tocar nos aspectos interessantes que são os sentidos da gente, né? E principalmente o aluno, que eles estão muito despertos com relação aos sentidos, né? O que chama a atenção são os sentidos, né? Falar sobre teoria, falar sobre o átomo, falar sobre uma coisa abstrata que possa a imaginação dele é muito complicado ao professor estimular isso. Então, o aspecto experimental é muito relevante, muito importante trazer esse aluno em sala de aula, né? Então, organizando o planejamento e os experimentos de uso simples e de baixo custo, porque a maior parte de nossas escolas estaduais não tem esses recursos para montagem de laboratório, né? Nós atraímos o nosso público para a atenção à nossa ciência.
né? E nós vimos aqui o incentivo agora do nosso poder público do apoio à pesquisa, porque eu incentivo muito aos meus alunos de se tornar um aluno pesquisador, né? O quanto eles crescem como estudante, né? E como pesquisador e descobridor de novos universos com relação ao estudo, né? Abre um novo leque de conhecimentos em sua vida. Então, na minha concepção, você consegue abrir novos horizontes, deixar ele um caminho muito amplo, né? Um universo muito imenso, né? Quando ele começa a entrar no caminho da pesquisa, né? E nós temos aí o prêmio Jovem Cientista, temos o prêmio, temos aí LED. Então, os poderes públicos estão despertando para Esse esse incentivo. incentivo. Porque acredito eu que a gente tem que começar pelo básico para ir aos poucos despertando o interesse nos alunos. Isso, E a gente sabe que tem alternativas. Mas na graduação nós aprendemos isso, que existem experimentos simples. Dos mais básicos, como por exemplo a água com um sorrisal para ensinar cinética química. Tem a parte de dentro do elefante que faz todo aquele efeito. Nós temos isso. experimentos que são ensinados há muito tempo, como o próprio vulcão, que fazem muito em feira de ciências, e tudo isso envolve a química. Então, eu acredito que, aos pouquinhos, a gente pode mostrar para os alunos que tem meios de tornar a química interessante. A gente começa ali dos Isso. mais baixos, porque, como nós falamos, hoje em dia está começando esse incentivo, mas também não tanto. As escolas não têm laboratórios, nós não temos disponibilidade de reagentes para ensinar na prática realmente o ensino químico, como aprendemos na graduação. Mas dá para fazer experimentos básicos, como, por exemplo, fazer a maleta química, trazer experimentos de baixo custo, e a gente a qualquer momento ali na maleta podemos ter acesso e mostrar para os alunos. Isso é uma semente que a gente planta ali na cabecinha deles para despertar o interesse para eles voarem, fazerem coisas a mais, como você falou, nós temos prêmios, incentivos para os alunos e a gente tem que começar pelo básico ali, Uhum. aos pouquinhos despertando. E nisso também entram as ferramentas digitais e a gamificação. Durante a graduação, a gente foi muito incentivado, nós aqui do Instituto Federal, a buscar ferramentas digitais para fazer o ensino da química. E agora, no nosso final da graduação, teve o impacto que foi a proibição de celulares em sala de aula. E a gente pesquisou tanto, buscou, por exemplo, simuladores em sala de aula, só que chegou agora e teve essa quebra, esse impacto que teve da proibição e Uhum. acabou dificultando um pouco. Mas acredito que mesmo assim ainda dá para a gente mostrar para os alunos essas ferramentas virtuais, porque o ensino ele não tem que ficar só em sala de aula. A gente tem que mostrar para eles para em casa, a gente, me interessei, olha que interessante, eu não estou fazendo nada, me interessei tanto pelo assunto que eu quero dar uma pesquisada, eu acho isso muito interessante. Você tem a falar um pouco sobre isso? É. Existem vários aplicativos, né, que o mundo dessas ferramentas digitais nos proporciona e que a gente pode se explorar também como professor, né, e que, como você falou, né, existe uma certa limitação, porque assim, todo exagero causa um prejuízo, né? Então, está havendo um certo abuso, um excesso do, do uso do celular em sala de aula, né? Então, está sendo, eu, de uma certa forma, eu concordo em partes na limitação do uso do celular, porque você não tem o controle disso. Então, existe um certo exagero. Mas quando tinha um certo controle, uma certa limitação ao uso do celular, não vejo mal nenhum ao uso disso, né? Mas não é só o celular. Você pode usar os filmes, né? Existem filmes aí em que você pode usar o contexto químico, né? Por exemplo,
os ferramentas os filmes de ficção científica, né? Há uns 10 anos atrás tinha elementos de ficção científica que você acha, isso não vai acontecer nunca, mas hoje em dia já tem, né? O raio laser, processo de hidratação de comida desidratada e agora está sendo hidratada e uma série de coisas, né? Que você pode trabalhar em sala de aula do aspecto filme, né? Que a gente, como professor e como coordenador do curso de licenciatura, a qual ministro uma disciplina práticas pedagógicas do ensino de química, né? Em licenciatura em química, né? Eu apresento esses filmes e dou alternativas para que eles possam tirar elementos desses filmes nas ferramentas digitais, em que possam eles começar a enxergar, né, elementos da química em que passam despercebidos, assiste o filme pelos efeitos especiais e não vê que os elementos da química existem ali também. A gente tem que Né? despertar esse interesse nos alunos justamente para formar mentes pensantes que busquem Uhum. inovações, porque nós temos que pensar hoje em dia que o que a gente almejou no passado, muitas coisas a química proporcionou que temos Mas hoje em hoje em dia no dia, presente. sim, A gente sim, tem que despertar isso nos alunos, que o que hoje em dia é um desejo nosso, se estudarmos, se buscarmos, tivermos meios para a curiosidade, despertar a curiosidade dos alunos, a gente pode alcançar daqui a isso. alguns anos. Então, como o senhor falou, simples filmes. Filmes que a gente pensa, nossa, que era impossível. Hoje em dia está se tornando realidade. Então, mostrar essas ferramentas para os alunos desperta também essa curiosidade, como o senhor falou. Isso, isso. Então, vamos agora para o bloco 3. Bem, para finalizar o nosso podcast, o nosso último bloco vai ter como tema os desafios do ensino da química. Estimular a curiosidade, o papel fundamental do professor como inspirador, superar obstáculos, as estratégias para vencer limitações estruturais e conceituais, e por último, as dificuldades comuns, dificuldades enfrentadas por alunos e professores. Acho que o principal disso é o papel fundamental do professor como inspirador. O senhor professor, como o nosso supervisor do PIBID, coordenador do curso. O PIBID em si, o nosso está sendo realmente visando isso, as estratégias que a gente tem com as tecnologias que estão dispostas hoje em dia para trazer em sala de aula para os alunos para despertar essa curiosidade. O senhor tem dificuldade em relação a isso, porque apesar de todos os anos da sua formação, a gente sabe que o professor de química ele tem que estar sempre em estudos, sempre se renovando em relação ao ensino. E há sempre dificuldades, apesar de ter 40, 50 anos de trabalho, o senhor sempre vai enfrentar desafios novos. Então, como é que está sendo essa jornada para o senhor? Olha, em primeiro lugar, assim, a dificuldade está em se superar, né? O professor tem que começar a se superar, porque você se superando, você consegue superar as dificuldades do seu aluno, né? Você consegue se renovar. Essa é a nossa meta. Tá sempre se renovando, sempre se estimulando, né? E aí você consegue despertar o estímulo do outro, né? É nesse aspecto, nesse objetivo que a gente tem que se movimentar, né? Porque se a gente não tem esse objetivo de despertar a curiosidade no aluno, a gente fica na zona de conforto, né? Fica parado, não está, né? E a gente não consegue ter muito progresso nessa, nessa nossa missão. Eu chamo assim Acredito de que esse, profissão, é esse é missão, o né? papel realmente do professor. Não apenas repassar a matéria, repassar o assunto, fazer com que o aluno decore, aprenda Decor, aquilo não, ali, isso mas já realmente passou, né? se inspirar naquilo, Uhum. pensar o futuro, pensar além daquilo, ter novas visões. Eu realmente acredito que esse seja o papel. É evoluir, né? Evoluir. Crescer. E o professor que não se recicla, o professor que não se renova,
né, ele tende a ficar obsoleto, né, ele tende a ficar para trás. Por mais anos que eu tenho em sala de aula, por mais coisas, se eu não me reciclar, se eu não me renovar, eu vou ficar obsoleto, né? E não é essa função, não é essa missão que a gente nasceu para isso. Tem que evoluir, tem que crescer, tem que ir Trazer mais essa adiante, inspiração, trazer essa porque inspiração. nós, infelizmente, hoje em dia, nós estamos vendo uma desestimulação ao ensino. Hoje é muito apegada a ideia de ensino superior não vale mais a pena hoje em dia. Mas é o ensino. Se nós tivermos pessoas que estudam isso, que buscam inovações, o que será do nosso futuro? E hoje em dia, o governo já está incentivando isso, como, por exemplo, o Pé de Meia que nós temos, que proporciona aqui um maior incentivo para os alunos não saírem da escola. A gente via muito isso. É porque a escola é chata, porque lá eu tenho que fazer isso, não é interessante. E entra o professor aí, poxa, se o aluno não está interessado na minha aula, o que eu posso fazer para estimular essa curiosidade? O que eu posso fazer para que ele sente na cadeira e pense, nossa, que interessante isso, é bacana essa matéria, quero aprender mais sobre. Não somente, por exemplo, isso vai cair no Enem. Claro, o Enem é muito importante, mas não é somente isso. O estudo, o ensino não é somente focado no Enem, mas também em um futuro promissor daquela pessoa. E o que eu posso acrescentar é que todas as profissões precisam de professor. Todas as profissões, não existe sem nenhum professor. Então, o professor ele é importante para todas as profissões. Não existiria nenhuma profissão se não passasse pelo professor. Então, se a gente não vê a importância do professor, não existiria profissão, né? Então, eu tenho que passar por essa matéria, mas aquela matéria é importante para a sua profissão, né? Aquilo é importante na sua vida. Algum momento aquilo faz parte da sua vida, né? Então, todas elas são importantes. E eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, né, e o meu apoio ao PIBID, né, que é um estímulo, um apoio que ele sempre dá aos alunos, né, de iniciação à docência, né, de apoiar esses futuros professores que estão nessa carreira, de apoiar essas pesquisas, essa experiência que eles estão nos oportunizando, né, para a gente crescer mais, né, como profissional, né, e mostrar que a nossa profissão é muito mais valiosa para todas as outras profissões também, tão quanto as outras profissões, né? Até o presidente da República passa por um professor. Então, todas as outras funções, todas as outras profissões passam por um professor. Acho que esse uma maneira de finalizar. Uhum. Mostrar como tudo se passa pela mão do professor, Pela mão do pelo professor. o ensino, como o ensino é importante para as nossas futuras gerações, Isso, e principalmente o papel do professor como inspirador para as futuras gerações. isso. Então, assim a gente encerra o nosso podcast. Queria agradecer ao senhor Obrigado professor. Muito obrigada por pela participar do nosso oportunidade. primeiro episódio do podcast Alquimia Moderna. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de seguir o nosso Spotify também, Alquimia Moderna, e fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Nós vamos trazer novos professores, trazer novos temas, cada vez tentando falar um pouco sobre a química, trazer visões diferentes de professores diferentes, de áreas diferentes. Então é isso, muito obrigada.